Olá, aqui é o Rodolfo Gasparinha falando, Black Diamond da Boulevard Monde. Bom, o vídeo de hoje é Matemática Boulevard 2017. Após o grande sucesso do primeiro vídeo, Matemática Boulevard, onde nós tivemos mais de 73 mil visualizações no canal do YouTube, está agora aqui a matemática atualizada para o ano de 2017 em frente. Bom, vamos nessa. O objetivo desse treinamento é entender a matemática da Boulevard, do plano de remuneração da Boulevard e fazer o consultor ele ter o máximo de ganhos possíveis dentro do plano de remuneração da empresa. Todo o cálculo é feito de forma aproximada, de maneira didática, com o objetivo de esclarecer parte do funcionamento do plano de comissões. Quando eu falo de maneira aproximada, é exatamente para você entender o conceito. O mais importante é o conceito do plano, ao invés do 0,3, 0,5 a mais que vai ter nos exemplos, ok? Bom, sobre o plano da Boulevard, é um plano híbrido. Isso significa que tem várias formas de você calcular os seus ganhos. Eu vou explicar isso e você vai entender muito mais como é que funciona. São oito tipos de bonificações em todo o seu negócio, fora as premiações. Confira como funciona a pontuação. Na compra do kit de negócios, cada real vai equivaler a uma quantidade de pontos, ok? Então, R$3 equivalente a 1 ponto. Na compra de produtos, seja perfume, cosméticos ou nutracêuticos, de R$1 a R$4 vai fazer 1 ponto. Isso dá uma média em torno de R$2 para 1 ponto. Essa variação ela pode ocorrer dependendo da estratégia que a Boulevard vai adotar nos períodos, nos meses de negócios, ok? É muito importante você entender que na estrutura da Boulevard Monde existem duas formas de rede. A estrutura unilevel e a estrutura binária. Então, quando a pessoa ela entra na Boulevard, ela vai entrar nas duas redes. Existem duas ramificações que são calculadas pelo sistema de tecnologia de informação. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Veja, a estrutura unilevel é aquela onde as pessoas são distribuídas de acordo com os níveis de indicação em matriz aberta. Significa que as pessoas que você indicar diretamente, elas vão ficar numa matriz aberta, ou seja, não existe uma quantidade máxima de pessoas na sua primeira linha, ok? Então como é que funciona? Veja nesse exemplo. As pessoas de preto são as pessoas que são do seu primeiro nível. Se você tiver 40 pessoas, elas vão ser do seu primeiro nível. No segundo nível já são as pessoas de vermelho, que são indicadas pelas pessoas de preto, ok? Já no terceiro nível, de verde, são as pessoas que são ligadas às pessoas de vermelho que estão no segundo nível. Assim sucessivamente. O quarto nível, a pessoa azul que está ligado à pessoa verde. Neste exemplo que você está utilizando. Então, cada nível ele vai gerar uma remuneração para você, de acordo com o plano de marketing que eu vou explicar ainda nesse vídeo. A estrutura binária é aquela onde as pessoas são distribuídas numa matriz fechada de duas pessoas. Então, você só pode ter duas pessoas na sua primeira linha do binário. Mas o binário ele não conta linha nem geração, porque o binário ele sempre vai pagar ou do lado esquerdo ou do lado direito, então não importa que nível que ele está no plano binário. Então veja, a estrutura do binário ela funciona assim. Mesmo a pessoa sendo do seu primeiro nível, ela vai ser alocada em algum local dessa matriz do binário. Então você vai ter uma equipe da esquerda e uma equipe da direita. Não importa se a pessoa é do seu primeiro nível, do seu segundo nível, terceiro nível, ela vai cair de um lado e a empresa ela vai pagar o quê? Ela vai pagar um percentual da equipe menor, ou do equilíbrio que você tenha, a quantidade de pessoas iguais de um lado ou de outro, a empresa paga o equilíbrio disso. Então, nesse exemplo, você pode verificar que as pessoas de vermelho, elas não estão necessariamente em uma linha só, pelo contrário, elas estão ramificadas. Às vezes elas podem entrar na 40ª indicação, que ela vai entrar lá no plano binário e vai representar o lado esquerdo e o lado direito. Então, a mesma pessoa, ela é estruturada na rede do binário e na rede do unilevel, ok? Então são duas redes que são formadas ao mesmo tempo na empresa. E observe que o de cinza é o transbordamento ou derramamento, ou seja, são aquelas pessoas que não fazem parte da sua rede. Elas vão contar no binário para o seu volume de negócios, só que ela não conta para o seu plano unilevel, ou seja, o plano unilevel, as pessoas de cinza elas não entram, só as pessoas coloridas, neste exemplo que nós estamos oferecendo. Bom, como é que funciona a distribuição dos ganhos da Boulevard? Eu vou explicar para você. Veja, existem algumas fatias do negócio.
Então, se você pegar todo o faturamento gerado pela Boulevard através de materiais, kits, produtos, tudo que é gerado pela Boulevard, ela vai pegar esse valor, ela vai repassar 40% para pagamento de bônus, ou seja, ele vai pagar 40% para a rede. E para a empresa, o que vai ficar para a empresa? Vai ficar 60% para a empresa. Dentro desses 60%, a empresa vai pagar funcionário, vai pagar imposto, vai pagar matéria-prima, vai pagar investimentos, vai pagar premiação, que o percentual de 5% fica nesse faturamento, e outros que eu não coloquei aqui na lista. Okay? Mas é importante você entender que de todo o volume arrecadado, 40% é destinado para a rede, ok? Isso é muito importante vocês entenderem essa matemática, porque essa matemática mostra a sustentabilidade do plano da Boulevard. Ela paga 40%. Uma empresa que paga acima do que ela arrecada é uma pirâmide. Então você já começa a diferenciar o que é uma empresa séria e o que é uma empresa de pirâmide. Então uma empresa, no máximo, estourando, né, que ela consegue pagar é 50% do que ela fatura. Sendo que essa margem, né, uma margem que a Boulevard tem para poder manter toda a sustentabilidade do plano, ok? Então vamos lá. Fatias do bônus. Como é que funciona isso? Existem 3 fatias do bônus. É muito importante que você entenda isso. É como se fosse um gráfico de pizza. Tá? Você tem uma pizza, você tem 3 sabores dessa pizza. O primeiro sabor é a pizza, a fatia da pizza relacionados ao bônus de pedido, bônus infinity e bônus de binário. Tá? Então essa primeira fatia é relacionada ao kit de negócio. Então a empresa ela pega 43% de tudo que é faturado nesse kit e ela repassa para a rede nessa modalidade da fatia. A outra modalidade, a pessoa já entrou no negócio, ela vai para onde? Ela vai fazer a ativação dela mensal, que são os 120 pontos que ela faz mensalmente. Essa ativação de 120 pontos que ela vai fazer mensalmente, ela é representada por 23% dessa pizza, que é pago para o consultor, ok? E a terceira fatia, que é a recompra de produtos. A recompra de produtos, que é o VP, o chamado VP, vai pagar o bônus de equipe, o bônus de liderança e o bônus de participação. Então, quando você faz o cálculo, você não soma 43 mais 34 mais 23, não. Você vai somar o percentual de acordo com o volume que cada fase do negócio paga. E aí você tem o percentual de bonificação, ok? Então são as 3 fatias. Agora eu vou pegar esses 3 sabores, essas 3 fatias, e vou pegar cada fatia dessa e vou explicar como é que funciona os percentuais. Então, por exemplo, a primeira fatia é o kit de negócio. Todo mundo que entrou com kit de negócio, ela vai ter, dentro dessa fatia da fatia, ela vai ter 30% vai para o bônus binário ou infinity, que são modalidades que você vai ganhar ou bônus binário ou infinity. O que vai fazer você ganhar o bônus binário infinity? O kit que a pessoa escolhe para entrar. Não importa o kit que você tenha. É o kit que a pessoa escolheu. Então 30% vai para pagar o bônus infinity e o bônus binário. 13% é para pagar o primeiro pedido. O primeiro pedido é quando a pessoa entra no negócio, você ganha em 5 níveis. Eu vou explicar isso também mais à frente no plano de remuneração. E nós temos 57% de margem que vai para a Boulevard. Para quê? Para ela pagar os impostos, etc. Aquilo que a gente conversou. Então, isso é muito importante. A primeira fatia é o kit de negócio. A segunda fatia é a ativação mensal. É aquele volume mínimo que o consultor tem que fazer todo mês para se manter ativo na empresa, para poder receber bonificação da empresa. Então, de todo o volume faturado, de acordo com o bônus de ativação, 25% é repassado para as pessoas, para os consultores, e 75% fica para a empresa. A terceira fatia, que eu considero que seja a fatia que dê a sustentação, aquilo que faz realmente te mostrar que você está no caminho certo, que você tem uma rede sólida, que é exatamente o volume pessoal, o volume de vendas pessoais ou o volume de compras pessoais. Tudo que você faz de recompra, além daqueles 120 de ativação, ele vai entrar 30% para o bônus de equipe ou 30% para o bônus de liderança. Porque a pessoa, quando ela ganha o bônus de equipe, quando ela tem pessoas na rede que não são diamante. Quando ela atinge alguém que seja diamante na rede, ela passa a ganhar o bônus de liderança dessa pessoa que é o nível diamante. Também vou explicar isso já já. Então a bonificação da recompra de produtos, 30% vai para o bônus de equipe e bônus de liderança, 4% bônus de participação e 66% é a margem
que fica para a Boulevard, ok? Então é assim que funciona para vocês entenderem. São 3 fatias, cada fatia repassa uma forma de bonificação. Por isso que o plano se chama um plano híbrido. Vamos às formas de bônus. Vamos lá, como é que funciona isso? O primeiro bônus que a empresa oferece é o bônus comercialização. O bônus comercialização é aquele bônus relacionado à compra e venda de produtos. Então, se você compra R$70 em produtos, você vende por R$140. Isso significa o quê? 100% de margem de lucro. Então, se você vende 3 produtos por dia, você ganha R$6.300 no mês. Isso mesmo, somente com a venda do produto. Então, você que se transforma em consultor, você já compra todos os produtos da empresa com 50% de desconto. E quando você faz esse cálculo de compra e venda, dá 100% de lucro. É fantástico a remuneração que a Boulevard oferece para você. A segunda forma de bonificação é o bônus do primeiro pedido. O bônus do primeiro pedido funciona da seguinte maneira. É aquele bônus que é relacionado com a venda do kit do negócio. Ou seja, o primeiro pedido que o consultor faz. Existem 3 modalidades de kit, que é o kit bronze, o kit ouro e o kit platina. Dependendo da modalidade de kit que a pessoa entra no negócio, você vai ganhar 200, 10, 10, 10, 10, até 5 níveis de indicação. Você lembra aqueles bonequinhos que eu coloquei com cores? Então, é exatamente a remuneração que você vai ter. R$200 se for uma pessoa platina que entrou na sua equipe, você ganha R$200. Se ela entrou como ouro, você ganha 100. Se ela entrou como bronze, você ganha 10, ok? E quando a pessoa é indicada por uma outra pessoa, você também ganha. Você ganha 10 do segundo nível, 10 do terceiro nível, 10 do quarto nível, 10 do quinto nível. Então essa bonificação, ela vai variando de acordo com o kit, de acordo com o mostruário de produtos que a pessoa adquiriu para entrar no negócio. Terceiro bônus, bônus de equilíbrio, o tão famoso binário. Como é que funciona o binário? O binário, ele é o bônus pago pelo equilíbrio entre esquerda e direita que você tenha no seu plano binário. Então, todas as vendas de kit, ela faz parte desse bônus, ok? Então, ela é calculada pelo percentual da perna menor. Então, vamos ao exemplo. Exemplo do bônus binário, ou bônus de equilíbrio. Você vai calcular quantas pessoas você tem do lado direito em termos de pontuação e quantos pontos você tem do lado esquerdo. E você vai fazer o equilíbrio. Quando você tiver 2.100 de um lado e 2.100 do outro, a empresa paga 30%. Outra maneira de você ver é o seguinte, você calcula a equipe menor. Se você tem, por exemplo, 2.100 pontos numa equipe, 10.000 pontos na outra, você vai ganhar 30% de 2.100 pontos. Aquele diferença de pontuação ela fica acumulada para o mês seguinte. Então, você vai ter uma perna forte que vai sempre manter o acúmulo de pontuação, ok? E no bônus binário, você vai ganhar de acordo com o nível que você entra de kit. Se você entrou no kit bronze, você ganha 10%, com kit ouro 20% e kit platina 30%. Então, na compra do kit, é gerado uma pontuação de acordo com o kit vigente. No momento, o kit bronze faz 60 pontos, o kit ouro faz 350 pontos e o kit platina faz 700 pontos, ok? Vamos lá, limites e requisitos do binário. Veja que para você ganhar a bonificação do binário, você precisa preencher alguns requisitos. Quais são esses requisitos? Confira. Você precisa estar qualificado. Para você estar qualificado, você tem que ter 120 pontos de ativo mensal. Você precisa ter uma pessoa na esquerda que esteja ativa e uma pessoa na direita que esteja ativa, que estejam comprando produtos. Além disso, se você é Rubi acima, você precisa fazer 500 de volume de grupo. E eu vou explicar isso na parte onde eu falo sobre VG, sobre VQ, que são as terminologias do negócio. Você também precisa ter linhas qualificáveis, ou seja, você precisa ter elites, safiras, etc., de acordo com o status que eu vou mostrar no próximo slide. E caso você não faça seu ativo mensal, a pontuação é zerada, e se por algum motivo você não está qualificado, ou seja, se você não tem uma na esquerda e uma pessoa na direita, você tem sua pontuação reduzida pela metade. O derramamento, ele vai gerar uma bonificação somente no binário, se ele estiver na sua equipe menor. Se ele estiver na sua equipe maior, você não ganha a bonificação do seu derramamento, ok? Como também qualquer outra pessoa que estiver na sua equipe maior, você não ganha essa bonificação. Você só ganha a bonificação do binário se estiver na equipe menor. Então veja esse slide comparativo, onde mostra exatamente o volume. Todo binário, em qualquer empresa, ela tem um
um teto do binário, que é o limite máximo que a empresa paga. Então, o Elite, por exemplo, R$600, o Safira R$1.000, o Rubi R$2.000, o Esmeralda R$5.000. Veja que a partir do Rubi, você precisa de um VG de 500, que é um volume de grupo. E você precisa aí ter pelo menos 2 Elites qualificados em linhas diferentes, linhas qualificáveis diferentes. Então, ó, Safira, você precisa ter um Elite, Rubi, você precisa ter 2 Elites, o Esmeralda, você precisa ter 3 Elites, fazer o 500 de volume de grupo, e você tem o teto de 5.000. O Diamante são 10.000 pontos, o limite do binário, ou seja, passou de R$10.000 a bonificação, você não recebe mais o excedente, ok? Você precisa ter 500 de volume de grupo e 4 grupos que são Elites ou acima. E assim sucessivamente, de acordo com o plano da empresa. Por exemplo, Black Diamond, limite de R$40.000 no teto do binário, 500 pontos de volume de grupo e precisa ter pelo menos 2 diamantes ligados diretamente, mais 3 Elites. É uma maneira que a empresa tem de proporcionar que o bônus binário seja pago de uma maneira produtiva para todos, ok? Então, quando você escolhe desenvolver uma estratégia, que você vai ver que existe uma estratégia do kit binário ou kit infinity, você tem que se atentar desses requisitos de qualificação que você precisa atingir para ganhar o bônus do binário. Lembrando que o bônus infinity, que é a mesma modalidade através do kit negócio, você não tem requisitos para ganhar, apenas os níveis que você participa da empresa, ok? Falarei agora sobre o bônus infinity, que aí você vai entender como é que funciona essa modalidade de bônus. O bônus infinity, ele é pago em 12 níveis infinitos com compressão dinâmica, ou seja, você pode ganhar de diversos níveis, independente de ser até o 12º nível. Isso significa que a pessoa pode estar no 30º nível, dependendo da compressão que tem, você vai receber o bônus infinity. Esse bônus é muito interessante e eu vou dar um exemplo aqui de um bônus infinity para você. Então confira. Se você é bronze, ou todas as pessoas que entram com bronze, elas vão gerar uma pontuação e vão gerar também uma remuneração para toda a linha ascendente. Então, essa remuneração ela vai ser paga em 12 níveis. 10, 10, 10, 10 até o 8º nível, depois 5, 5, 9 e 10º nível, e depois 2,50 no 11º e 12º nível. Da mesma maneira que acontece com o kit ouro, ela paga R$50 até o 8º nível, 10, 10 e 5, 5. E o bônus infinity, ele paga R$100 do primeiro nível até o 8º nível e R$10 do 9º, 10º nível, 11º e 12º nível, ok? Então é assim que funciona. A empresa Boulevard, ela pega aquele valor, vamos supor, R$2.150 mais ou menos, R$2.200, e ela vai repassar uma quantidade que chega a ser quase 50% do volume faturado para a rede. Então isso é muito interessante você calcular. Só que não são todos que vão ganhar. Você precisa ter uma qualificação, né? Então, por exemplo, no primeiro nível você precisa ser um consultor. Para você ganhar o bônus de platina, você precisa ser platino, né? Se eu sou ouro e entra um platina, você não ganha um bônus infinity de platina. Então tem seus requisitos de uma maneira da escolha, através da escolha do seu kit. Então vamos lá. Como é que funciona o pagamento do kit infinity? Olha esse exemplo. Eu vou até aproximar o zoom para ficar mais claro para você. Você tem, neste exemplo, que está no quadro, você tem o seguinte. Nós temos aqui a empresa como nível 0 e você tem as pessoas que vão indicando uma outra até chegar no 27º nível. Então, do lado esquerdo você tem o nível. Vamos supor que você é o número 26, ok? Você é o consultor platina no número 26. Isso significa que tem algumas pessoas que entraram antes de você no negócio da Boulevard. O número 25 é a pessoa que te patrocinou, ok? Então vamos lá. O 27 é a pessoa que você acabou de cadastrar. Então ela entrou com kit platina. Olha o que acontece. Olha que interessante. A empresa ela vai fazer o seguinte cálculo. Ela vai verificar o patrocinador dessa pessoa, que é o primeiro nível. Tá vendo que tem ali, ó, nível de pagamento, tá vendo? O nível de pagamento, a primeira pessoa que está no nível de pagamento é o patrocinador, o consultor número 26, ok? Então a empresa vai conferir. Ele é um consultor
que está qualificado, pelo menos ele tem um kit de platina? Então ele ganha o platina. Então ele se transforma no primeiro nível dinâmico do negócio, ok? Então ele vai receber ali R$200 por ter indicado a pessoa no negócio, que é o bônus de indicação, e vai receber mais R$100 do kit Infinity. Então ela vai ganhar o bônus do primeiro pedido 200 e vai ganhar o bônus Infinity 100, ok? Qual o segundo nível pago, tá, do bônus Infinity? O segundo nível seria aquele número 25, confere? É o segundo nível de pagamento. Só que, como a empresa faz uma compressão dinâmica, existe uma regra que ela diz o seguinte: o segundo nível, a pessoa ela tem que ter comprado um platina e ela tem que ser elite ou acima. Essa é uma regra, ok? Então o número 25, ele é bronze, ele não vai ganhar o kit Infinity. O número 24 ali, ele é o quê? Ele é ouro, ele também não vai ganhar. O número 23, ele é platina, e além disso, ele é elite ou acima. Não importa qual nível que ele seja. É elite ou acima, ele ganha. Então, a segunda fatia de R$100 vai para aquela pessoa ali que está no número 23, ok? Então, o segundo nível dinâmico da empresa é o consultor que está ali no 23º nível, ok? Beleza. E aí, qual o próximo requisito? A próxima fatia de R$100 é pago também para o elite acima. Então, o consultor número 22 ali, ele comprou um kit platina e ele é safira, então ele faz parte da terceira fatia de bônus. E aí a empresa ela continua pagando. Veja, isso é tudo feito de forma matemática, tudo feito pelo sistema. Você não vai precisar se preocupar com isso, você só vai receber o percentual, todas as comissões de todas as pessoas na sua equipe. Então vamos lá, o número 21 ali, ele é bronze, então ele não ganha. O bronze só vai ganhar de quem? Dos kits que forem bronze. O ouro só vai ganhar de quem? Dos kits que forem ouro ou bronze. E o platina vai ganhar de todos. Ele vai ganhar do bronze, do ouro, vai ganhar do platina também. Então, no nosso quarto nível ali, o 21 não ganha, o 20 não ganha, e o 19, olha isso, o 19 ele vai ganhar. Então, o 19 ele já ganha R$100. E assim vai subindo. Então, a empresa ela paga até o 8º nível, ela paga R$100, e depois ela paga 10, 10, 10, 10. Então, a gente está no exemplo aqui, nós estamos no quarto nível, né, de pagamento dinâmico. Então, nós temos ali, ó, o número 18 é rubi, não ganha, o número 17 é bronze, não ganha, o número 16 é bronze, não ganha, o número 15, ele é platina e é esmeralda. E a pessoa precisa ser o quê? Ela precisa ser rubi ou acima a partir do 5º nível. E ela precisa ser um platina do rubi acima. Então, aqui, o número 15 vai receber essa bonificação. Então, aí você tem o nível, por exemplo, o nível 6, tá? Ele paga o quê? Ele paga de esmeralda ou acima. Nesse exemplo que nós temos aí, o 14º ali, o consultor número 14, ele ganha por quê? Porque ele é um esmeralda e ele está como kit platina. Já o consultor que indicou essa pessoa que é esmeralda, ele não ganha. Porque mesmo ele sendo diamante, ele entrou com o kit ouro. Então ele vai para a pessoa acima, que é um diamante que seja platina, que é o 12º ali, o número 12. Então o número 12 ele vai ganhar mais uma fatia de R$100. Aí a última fatia de R$100 vai para o 8º nível. O 8º nível na empresa ele paga o quê? De Blue Diamond e acima. Então ele verifica quem é o Blue Diamond acima. Tem o esmeralda, não ganha. O Blue Diamond acima é platina, é Blue Diamond, é ali o número 10. Então ele paga ali no número 10 a 8ª fatia. A 9ª fatia é para o Black Diamond e acima. Então, o sistema vai verificar se a pessoa é Black Diamond acima no sistema e vai pagar ali no número 9, ele é Black Diamond acima. A 10ª fatia é paga somente ao Imperial, então não importa se tem outros Black Diamonds acima. O Black Diamond não vai ganhar mais a 10ª fatia. Quem ganha a 10ª fatia ali vai ser só o Imperial. Então, o Imperial que nós temos aqui no nosso exemplo é no 6º, ali número 6. O distribuidor consultor número 6, ok? E aí, a 11ª fatia vai para o Crown Black Diamond, então nós temos ali no número 4, e o Royal Black Diamond nós temos ali no exemplo número 1. Então veja, de 27 níveis, a empresa, ela pagou, de 27 pessoas, ela pagou 12, entendeu? Então aquela pessoa que estava lá no primeiro, que tinha 27 níveis abaixo, ela ganhou mesmo assim uma fatia do Royal Black Diamond. Então, esse bônus Infinity é muito interessante porque ele comprime de acordo com a produtividade da empresa. Na hora de entrar, qual kit escolher? Eu escolho Infinity ou eu escolho binário? Essa é uma boa pergunta e eu vou deixar aqui quem te responde é a pessoa que ele indicou. Por quê? Porque isso depende da estratégia da equipe que você faz parte.
Então pergunte para a sua linha ascendente qual kit que ela está trabalhando, qual kit que você deve trabalhar e siga aquela estratégia, até o momento que você se sinta confortável para saber e escolher qual estratégia, qual kit que você vai efetuar o trabalho. E é importante você entender que você pode ganhar o bônus das duas modalidades de kit. Então não importa qual kit que você entrou, se você entrou com kit Infinity, se você entrou com kit binário, não importa. O que importa é se você entrou com bronze, ouro ou platina. Isso que importa. Só para você entender, quando você entra com o kit bronze, você vai ganhar de todas as pessoas que entrarem com bronze. Quando você entra com kit ouro, você vai ganhar de todas as pessoas que entraram com bronze e com ouro. E quando você entra com kit platina, você vai ganhar de todas as pessoas que entraram com bronze, ouro e platina. É assim que funciona. Ah, mas no binário é assim também? O binário não. O binário você vai ganhar 10% se você é bronze, 20% se você é ouro e 30% se você é platina. Não importa qual kit que a pessoa entrou, você vai ganhar 10, 20 ou 30. Então são duas maneiras diferentes de você calcular a bonificação, ok? Não importa se o kit que a pessoa entrou é Infinity ou binário, pois você vai ganhar o bônus de acordo com o kit que as pessoas entram na rede. Tá bom? Então isso fica bem claro para você. Não existe, eu entrei com o kit Infinity, então eu só ganho bônus com Infinity. Não. Você entrou com o kit Infinity, mas o que você vai ganhar é proporcional a qual tipo de Infinity você escolheu para entrar no negócio. Então, mesmo se você entrou com Infinity, você vai ganhar bônus do binário e você vai ganhar bônus do Infinity. Por quê? Porque vai depender da pessoa que entrou na sua rede. Se elas escolherem Infinity, você ganha Infinity. Se elas escolherem binário, você ganha binário. Simples assim. Eu coloquei um exemplo aqui para ficar bem fácil de vocês entenderem. Se você entrou como bronze, você tem as pessoas que fazem parte da sua equipe. Não importa se é primeiro ou segundo nível, tá? Só um exemplo matemático. Então, de quem você vai ganhar aqui? Todos que forem, no caso do Infinity, todos que forem bronze, você vai ganhar. Então, todos que não forem, que forem ouro ou que forem platina, você não ganha. Isso no caso do bônus Infinity, ok? No bônus binário, o que vai acontecer? Você vai ganhar de todos, só que você só vai ganhar 10% dessa rede. Outro exemplo, você é ouro, tá? No bônus Infinity, você vai ganhar o quê? Você vai ganhar, tá? Todos que são bronze e todos que são ouro, tá? As pessoas que entraram com a modalidade binária, você também não ganha, porque você vai ganhar o bônus do binário, ok? E você entrou com platina, você vai ganhar, no caso do Infinity, você vai ganhar de todas as pessoas, do Infinity, ouro, bronze, platina, etc. Das pessoas que são binárias, você vai ganhar o bônus binário, ok? Então é assim que funciona para vocês entenderem. Então não importa qual é a modalidade do kit que você escolheu, o importante é qual kit que a pessoa entrou no negócio é o que você vai ganhar. 5. Bônus de ativação. O bônus de ativação é aquele que é pago quando você atinge 120 pontos no mês, ok? Então para você estar ativo na Boulevard, para você ganhar remuneração, para você ter direito ao bônus, é necessário você fazer um pedido mensal de 120 pontos. É inadmissível um consultor não fazer os seus 120 pontos. Eu costumo dizer o seguinte, você precisa ter 5 clientes para você conseguir fazer seus 120 pontos. Então, todo volume realizado que atinge 120 pontos é o pedido de ativação. Ele é chamado de VPA, Volume Pessoal de Ativação. Então esse VPA ele pode ser também na hora que a pessoa compra o kit. Ele é considerado uma ativação, ok? Só o valor que é diferente de 120 porque tem kits que fazem até 700 pontos. Então confira como é que funciona essa ativação, o bônus de ativação mensal. O bônus de ativação mensal, ele pega os 120 pontos que você fez no mês e ele vai pagar 7,20 até o 5º nível, depois paga 3,60 do 6º ao 12º nível. Então todas as pessoas que entraram na sua equipe, seja no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, você vai receber, claro que se você estiver qualificado. Você lembra aquele exemplo que eu utilizei do bônus Infinity? É a mesma coisa. O bônus de ativação, você vai ganhar, por exemplo, um consultor simples, ele ganha até o 4º nível, R$ 7,20, R$ 7,20, sem requisito nenhum. Para ele ganhar o 5º nível, ele precisa ser elite ou acima. Então ele precisa ser elite no 5º e no 6º nível. Ele precisa ser safira para ganhar no 7º nível, precisa ser rubi para ganhar no 8º nível e precisa ser esmeralda para ganhar no 9º nível, assim como diamante no 10º, blue diamond no 11º e black diamond no 12º. Esse bônus de ativação, ele é muito inteligente porque ele também paga de acordo com a proporção de desenvolvimento de trabalho que a pessoa oferece na rede. Então vale muito a pena
esse tipo de compressão dinâmica num plano, porque faz com que as pessoas que realmente estejam trabalhando, as pessoas que estejam fazendo o trabalho, que elas ganhem dinheiro no negócio. Veja algumas observações importantes. Os 120 pontos referentes à compra de ativação não contam para a bonificação do bônus de equipe, pois ele é pago no bônus de ativação. O bônus de ativação é uma fatia específica do plano de marketing. E esses 120 pontos de ativação, eles vão contar essa pontuação para o VQ, que é o volume de qualificação. Ou seja, todas as compras que tiverem na ativação, elas vão pontuar para a sua rede, tanto no volume de qualificação como no volume de premiação. Ok? Plano de carreira. Veja que a Boulevard, ela estabeleceu um plano de carreira para que você possa crescer dentro da atividade. O plano de carreira da Boulevard, ele respeita os pins que vão de Elite até o Qual, Black Diamond, Royal, Ambassador. Você tem vários níveis dentro da empresa. É importante você entender que existe o primeiro nível, que eu considero que seja mais importante, que é o Elite. O nível de Elite é quando você atinge 2.000 pontos. 2.000 pontos equivale a mais ou menos R$4.000 em compras de produtos. Tá? Respeitando o volume máximo de equipe, que eu já vou explicar para você o que funciona, de 1.000 pontos. Veja que no plano de carreira, do desenvolvimento de trabalho, quando você atinge Elite, você descobriu o segredo do negócio. Então, se você ajudar as pessoas da sua equipe a bater Elite, a mesma coisa que você fez, você já vai ser Safira. Quando você bater Safira e ensinar as pessoas a serem Safira também, você já vai ser Rubi. E isso vai acontecendo por quê? Porque o volume vai 5.000, 15.000, 30.000 no Esmeralda, e você atinge o segundo nível, que eu considero mais importante, o primeiro Elite, o segundo nível mais importante, que é o Diamante, porque quando você bate Diamante, você já tem um status na empresa de Diamante, que é um nível muito importante. Então, fazendo 50.000 pontos, R$100.000 mais ou menos em termos de faturamento, você e sua equipe, respeitando o volume de 20.000 de volume máximo de equipe. Então, isso significa que você precisa ter pelo menos 3 redes para você conseguir bater o nível de Diamante, ok? Então, o volume máximo de equipe, ele é como se fosse a lateral que você precisa para desenvolver o trabalho. O Blue Diamond são 150.000 pontos, o Black Diamond 500.000 pontos. Lembrando que esse volume ele é feito do dia 1º ao dia 30 ou 31 do mês. Passou aquele período, zero a pontuação e você começa de novo no plano de carreira. Na premiação, essa pontuação ela fica acumulada, ela vai acumulando desde que você permaneça ativo no negócio. Ok? Nós temos o Imperial também, que é 1 milhão de pontos, o Qual Black Diamond são 3 milhões de pontos. Existem outros níveis dentro da empresa, claro, mas é importante você entender o conceito que existe uma escada de graduação no plano de carreira. Qualquer pessoa pode atingir o plano de carreira? Pode, qualquer pessoa pode atingir. Tem tempo para isso? Não. O único tempo que você vai ter é do dia 1º ao dia 30 do mês você conseguir bater o faturamento necessário. Para você ser reconhecido no plano de carreira, você precisa bater 3 vezes durante o período de 6 meses ou 3 meses consecutivos. E você pode aproveitar que no momento basta bater uma vez que você vai ser reconhecido. A empresa está oferecendo essa oportunidade ainda para você poder ser reconhecido na convenção, no evento da sua cidade. Então, caso você não atinja a meta em um determinado mês, mesmo você tendo atingido o status, né, no mês anterior, você vai ser considerado pelo nível de status que você é. Ou seja, você bateu diamante, você vai considerar sendo diamante, mesmo naquele mês você ter batido um esmeralda. Ou seja, você vai ganhar como um esmeralda naquele mês, mas o seu status é o nível de diamante. Então é importante você fazer um trabalho consistente para que você continue ganhando sempre de acordo com o seu status. Outra coisa importante, a premiação do plano de carreira é um pouco diferente, porque quando você bate a premiação, você ganha a primeira vez que você bateu aquela graduação. Então, você ganha uma vez aquilo, por exemplo, Cruzeiro, você ganha uma vez quando você atinge aquele nível de diamante, por exemplo, em 3 meses consecutivos. Você ganha o Cruzeiro, exemplo, tá? Para você ganhar o Cruzeiro do ano que vem, você precisa se requalificar 6 meses de 12 para você receber o plano anual. Ou seja, para você fazer a viagem do ano, ok? A premiação, ela é para o primeiro e segundo titular e precisa estar no contrato. E você precisa estar ativo, claro, óbvio, durante o período de qualificação para você ter direito aos ganhos. Bônus de equipe, é o 6º bônus, muito interessante você avaliar esse bônus de equipe. Ele é o bônus gerado por todo o volume pessoal das pessoas da sua equipe. Todo excedente dos 120 pontos. Por quê? Até 120 pontos você faz ativação. Tá? Um dado muito importante, a pessoa ela não atingiu 120 pontos, ela está ativa? Não. Se ela fez 2 pontos, vai contar para o VP.
Quando ela atinge 120 pontos, ela é ativa na empresa, a empresa separa aqueles 120 reais e faz o bônus de ativação. Então, o VP, que é o bônus de equipe, o volume que você ganha do bônus de equipe, ele é todo o excedente dos 120 pontos ou até 119 pontos também entra no VP, ok? Quem fez 120 entra na ativação e fica com 0 de VP. E aí, para você ganhar esse bônus de VP, é a compra ou recompra que a pessoa faz durante o período do mês. E ela é gradual. De acordo com o faturamento que você e sua equipe geram para a empresa, você ganha de 12% a 30% do faturamento gerado. Mas imagina você ganhar 30% de todas as recompras das pessoas que fazem parte da sua equipe. É um bônus realmente fantástico. Então, o bônus de equipe, ele vai variar. Você bateu o nível de elite, por exemplo, você fez 2.000 pontos, equivalente a 4.000 reais, você ganha 12% de todas as compras que você faz e todos os consultores da sua equipe. Veja que se você bateu elite e você tem uma pessoa que é do seu grupo que bateu elite, você não vai ganhar o percentual, né, de bônus de equipe daquela pessoa. Por quê? Porque ela ganha também 12%. 12 menos 12 é 0. Então você precisa ganhar sempre, você precisa bater um nível acima das pessoas que fazem parte da sua equipe para você ganhar o bônus de equipe. Com exceção do diamante. Quando você bate diamante e você tem outra pessoa do mesmo nível que você, que é o diamante, aí você vai para um outro bônus, que é o bônus de liderança, que eu vou explicar já já. Mas é importante você entender que vai 12% para o Elite, 16% para o Safira, 20% para o Rubi, 24% para o Esmeralda e 30% para o Diamante. Então, essas bonificações você vai recebendo de acordo com o volume de faturamento que você faz no período do mês e da graduação que você tem. Vamos dar um exemplo? Vamos lá. Um exemplo de um diamante, tá? Você é nível de diamante, você tem direito a ganhar 30% do bônus de equipe. Então, do Rubi você vai ganhar 10%. Tá? Por que você vai ganhar 10% do Rubi? Porque é simples. Se você calcular que o Rubi tem 20% e você tem direito a 30%, 30 menos 20 dá 10%. Tá? Da mesma maneira, você vai ganhar 14% do Safira, 6% do Esmeralda, 18% do Elite, 10% do Rubi. Então, sempre funciona assim. Você pega o valor que você tem direito, 30%, diminui com o direito que a pessoa tem. Então, por exemplo, o Elite ele ganha 12, 30 menos 12 vai dar 18. O Safira, ele ganha quanto? Ele ganha 16%. Se você ganha 30%, você vai ganhar 30 menos 16%, você vai ganhar 14%. Então, é assim que funciona. Lembrando que a pessoa bateu o mesmo nível que você só ganha se você for diamante. Se você for o nível inferior a diamante, você não ganha bônus de equipe, ok? Então, por exemplo, esse exemplo aí, tá? Daquele esmeralda que você tem, se você é esmeralda, você vai ganhar 4% do Rubi, 8% do Safira, 12% do Elite, 24% do consultor, 4% do Rubi. E do esmeralda que você tem? 0. Por quê? Porque quem ganha os 24% é o próprio esmeralda, que ele tem a própria rede dele. Então, por exemplo, se você for diamante, para você ganhar sobre o diamante da sua equipe, você, no bônus de equipe, você ganha 0. Só que você é jogado automaticamente para o bônus de liderança, que paga 6%, que é o próximo bônus que eu vou explicar agora para você. Sétimo bônus, o bônus de liderança. O bônus de liderança, ele é aquele bônus que é pago quando o consultor diamante se qualifica na sua rede e você é diamante também. Então, significa que você é diamante, você tem um diamante abaixo, você tem direito a ganhar o bônus de liderança. Uma pessoa que é nível abaixo do diamante não ganha bônus de liderança. Então, o bônus de liderança é um bônus para os diamantes. O bônus diamante, eu considero que seja um grande diferencial da Boulevard, porque ele paga 6% até o terceiro nível, até a terceira geração de diamantes. Se você é Blue Diamond, você ganha 4 níveis, 6, 6, 6, 6. É um bônus fantástico. Imagina você ganhar 6% de todo o volume pessoal, de todas as pessoas que fazem parte daquela equipe, que sejam Blue Diamonds, ou sejam Diamantes, ou sejam Black Diamonds. É realmente uma bonificação incrível. O bônus de liderança é o bônus que faz pessoas como eu, por exemplo, a se motivarem cada dia mais a trabalhar no negócio. Eu vou dar um exemplo aqui, bônus de liderança. Você é um diamante, tá? Você é o primeiro ali da tela. Então você atingiu, na sua primeira geração de pessoas, você tem 2 diamantes, ok? Então você vai ganhar 6% de todas as redes, tirando os diamantes, tá? Porque se você tem por exemplo, nós temos um diamante na segunda geração, você vai ganhar 6% também daquele diamante, até a terceira geração, ó. Então você tem, nesse exemplo, 3 gerações de diamante, você vai ganhar 6% dessa rede toda, ok? É assim que funciona. Aquela pessoa tem um Blue Diamond. Será que eu ganho? Se a pessoa for um nível maior do que eu na empresa, ganha também. Olha que legal. Não importa se ela é Blue Diamond ou Black Diamond, você vai ganhar 6% também
da bonificação das pessoas da sua rede. Então, a geração é diferente de nível, porque você pode ter pessoas no segundo nível que não sejam diamantes, no terceiro nível que não sejam diamantes, e assim, de repente a pessoa no quinto nível que é diamante, ela é considerada sua primeira geração. Anote isso, que isso é importante. Outro exemplo, a pessoa esmeralda tem um diamante na rede dele, ganha? Não, não ganha. Por quê? Porque para ganhar o bônus precisa ser diamante. Outro exemplo, tá? Que foi exatamente o exemplo anterior que eu utilizei. Você tem ali a primeira geração, 6%. Olha que no segundo nível ali tem o esmeralda, no terceiro nível tem o rubi. No quarto nível tem 3 diamantes. O que acontece? Aqueles 3 diamantes eles são considerados a sua segunda geração. E aí você ganha 6%. Então, isso é a dinâmica da empresa. Essa é a compressão que existe no pagamento de bônus, que faz com que você esteja sempre ganhando bonificação caso você esteja produzindo para a empresa. Oitavo, bônus de participação. O bônus de participação é muito inteligente também, porque ele é o bônus pago sobre a divisão de lucros que a empresa pega de todas as recompras. Então, todas as recompras que são feitas na Boulevard, ela pega 4% e repassa para os seus consultores. É pago de acordo com o nível que cada consultor tem, de acordo com a quantidade de pessoas no mesmo nível. Então, vamos dar um exemplo aqui. Nós temos 4% que a empresa paga para todas as pessoas. Então, o Rubi ganha 10%, o Esmeralda ganha 20%, o Diamante ganha 30%, o Blue Diamond ganha 10%, o Black Diamond ganha 10%, o Imperial ganha 10% e o Crown Black Diamond ganha 10%. Lembrando que o Rubi ele começa a ganhar 10% desse volume todo. Já o Esmeralda ganha 10 mais 20, que dá 30. O Diamante ele ganha 10 mais 20 mais 30, que dá 60 desse faturamento total. Então, você vai crescendo de nível dentro da empresa, você vai ganhando cada vez mais. Para ficar mais claro, eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que a empresa tenha 1 milhão de pontos de faturamento durante o período de 3 meses, ok? Então, o que a empresa vai fazer? Ela vai contabilizar todas as pessoas que existem no negócio. Então, ela vai contabilizar... Vamos nesse exemplo aqui, tem 1.060 pessoas que são rubis e acima na empresa, ok? 1.060. Por quê? Você tem 600 rubis, 300 esmeraldas, 100 diamantes, 50 blue diamonds, 10 black diamonds, ok? Nesse exemplo aqui. Então, como é que a empresa faz? Ela vai pegar 10% e vai dividir 10% desse faturamento, né, que dá 100 mil reais de 1 milhão, ela vai pegar e vai dividir por 1.060 pessoas, porque todos têm aquela cota do Rubi. Todos têm a cota do Rubi, ok? Então, dá 94 para cada um de cota, 94,33. Eu vou arredondar aqui para 94. O Esmeralda, todos os Esmeraldas, eles têm o quê? 20%. Então, os esmeraldas, nesse exemplo, 200 mil reais, dividido pela quantidade de esmeralda, diamante, blue diamond, black diamond, que tem 460 pessoas. Então, a cota do esmeralda é 434. O diamante, por exemplo, você pega do faturamento 30%. Então, 300 mil é dividido entre os diamantes e acima, que dá 1.800. O blue diamond tem 50. Então, você pega 100 mil reais, divide por 60, que é os 50 Blue Diamonds mais os 10 Black Diamonds acima, 1.660. Então, só nesse exemplo, o Blue Diamond ele vai ganhar o quê? Ele vai ganhar os 94 do Rubi, vai ganhar os 435, né, do Esmeralda, vai ganhar os 1.875 do Diamante e vai ganhar os 1.667 do Blue Diamond, que vai dar, nesse exemplo aqui, 4.071. Da mesma maneira, o Black Diamond também ganha. Então, as cotas que você participa, você começa a participar dessas cotas a partir do nível de Rubi, que são 15 mil pontos. Ou seja, a pessoa ela tem na rede aí um faturamento em torno de 30 mil reais em compras, ela já começa a participar da cota do bônus de participação. Isso faz com que você seja um sócio da empresa, praticamente. Regras de volume máximo de equipe. Isso é muito importante você entender. Porque o VME, o volume máximo de equipe, é que vai ditar todas as regras do plano da empresa. Então, a partir do momento que você tem o volume máximo de equipe, eu vou explicar como é que funciona isso, porque o volume máximo de equipe, ele é o volume máximo que você tem por cada equipe. Então, existem 2 tipos de VME dentro da Boulevard. O volume máximo de equipe do plano de carreira e o VME da premiação. São coisas completamente diferentes, ok? Então, você tem o VME do plano de carreira. Como é que funciona? O VME do plano de carreira, ele vai ser proporcional ao nível. Então, você vê no slide. Ah, eu sou um elite. Qual é o meu VME? 1.000 de volume. Significa que você vai contabilizar para cada perna, ou seja, cada pessoa, cada equipe sua, você pode ter 10 equipes, 20, 30, quantas pessoas vocês quiserem. Então, o máximo que você vai contar com cada ramificação é 1.000.
Ah, mas eu cheguei Safira, aí você já começa a contar 2.500. Ah, eu cheguei a Rubi, você já conta 7.500 para cada equipe. Ah, eu cheguei a Diamante, você já conta 20 mil. Então, por exemplo, não adianta você ter uma pessoa que bateu Diamante e fez 50 mil e você não tem mais ninguém na tua rede, você só vai contar 20 mil. Então você não vai ser Diamante. Você só vai ser Diamante se você tiver pelo menos 3 grupos, um com 20, um com 20 e pelo menos aí o restante com 10. Então esse é o volume máximo de equipe. O volume máximo de equipe é uma maneira da empresa analisar a produtividade que cada rede tem e distribuir essa produtividade de acordo com as redes. Da mesma maneira, por exemplo, você vai ter o Black Diamond, você só vai contar 175 mil pontos de cada equipe. Então, para uma pessoa bater Black Diamond, ela também precisa lá ter mais do que 3 pessoas, 4. Né? Eu tenho alguns exemplos aqui que eu vou mostrar para vocês. Por isso que eu falo, para você ter um bom volume máximo de equipe, você precisa ter pelo menos 5 pessoas na tua rede. No plano de carreira, trabalhe com 5 pessoas no grupo, 5 redes, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado e domingo, né, um para você descansar e outro para você poder fazer algum evento, poder viajar. 5 pessoas, 5 redes, você tem todo o crescimento do plano de carreira da Boulevard. Então, sendo mais específico, o VME ele é o cálculo de volume que é feito da meta a ser atingida. Então, vamos supor, a meta de diamante são 50 mil pontos. Então, você só vai aproveitar, né, daquela rede, de cada rede sua, 20 mil pontos, que é o equivalente a 40%. Então, tem os percentuais que você conta para o desenvolvimento do trabalho. Então, vamos supor, um Elite, tá? O Elite são 2 mil pontos. Qual é o VME do Elite? 50%, que é 1.000 pontos. Então, nesse exemplo aqui, você tem vários consultores. Teve um ali que fez 1.800. Quanto é que você vai contar o máximo que você vai pegar da tua equipe? 1.000. Então, nesse exemplo aí, você vai ter um total de 3.600 de volume total, só que você tem o volume de qualificação 2.800. Por isso que o volume de qualificação é diferente do volume total. Porque o volume de qualificação é o volume real para a qualificação que você tem, excluindo todos os excedentes de pontuação. Ok, próximo exemplo, Safira. Como é que funciona o Safira? 5.000 pontos, não é isso? Qual o VME do Safira? 2.500, equivalente a 50%. Então você tem ali o volume da rede, eu estou colocando o volume total de volume pessoal mais o VPA, ok? Só para vocês terem uma ideia. Então, daqueles 2 elites que você tem na tua rede, você só aproveita 2.500. Então, um fez 2.800, você corta, você só ganha, você só aproveita 2.500 dele, e do outro elite você só aproveita também 2.500, mesmo ele tendo feito 4.000. Então, nesse caso, você vai ter 8.300 de volume total, mas você tem ali o 6.500 que entra no VQ, ok? Ah, Rodolfo, mas e o VPP, o volume de pontuação? O volume de pontuação vai entrar o volume total todo, você só vai respeitar um outro volume máximo de equipe, que eu vou explicar no volume máximo de equipe de premiação. São 2 volumes diferentes, ok? Então vamos lá, próximo exemplo, Rubi. O Rubi são 15.000 pontos que você precisa fazer para bater Rubi. Qual o VME de Rubi? 7.500 pontos, que significa 50%. Então, nesse exemplo, você também tem 2 Safiras e 2 Elite. Então, dos Safiras, ali você tem um que você bate no teu limite, porque o teu limite é 7.500. Ele fez 11.000, só que você só faz conta de 7.500. Então, calculando a rede toda, você vai ter 22.900 de volume total e 19.400 de volume de qualificação. Esmeralda, 30.000, que é a meta, o objetivo, a pessoa que chega no nível de Esmeralda. Qual o volume máximo de equipe? 12.000 pontos. Isso equivale ao quê? 40%. Então, mais um exemplo. Ultrapassou ali o volume de 12.000, você não contabiliza para a sua perna, a sua equipe específica. Então, você faz o cálculo total, 44.000 de volume total, 31.000 de volume de qualificação. E o diamante? Qual é a meta do diamante? 50.000 pontos, 40%, que dá 20.000. Então, para você bater diamante, você precisa ter pelo menos 3 pessoas, 3 grupos fortes, né? Vamos supor que aqui você tem um que fez 40.000, outro que fez 30.000, você não vai aproveitar, você não vai ser diamante. Por quê? Porque você só vai aproveitar 20.000 de um e 20.000 de outro. Você precisa ter 10.000 restantes das outras redes, ok? Então, nesse exemplo aí, você tem 62.000 de VQ, você é um diamante e você tem 92.000 de volume total. VME de premiações. Olha que interessante. O VME de premiação, ele mostra a sustentabilidade da empresa. O VME de premiação, ele é 35% a 15%. Então, ele começa com 35%, vai sendo reduzido até chegar a 15%. E eu vou explicar
um exemplo de cada um deles para que você entenda perfeitamente como é que você vai fazer para ganhar a tua viagem de cruzeiro, como é que você vai fazer para ganhar a tua viagem para América, como é que você vai fazer para ganhar o teu carro e a tua casa. Você vai ver como é que funciona isso. Confira. Para você ganhar o cruzeiro, você tem duas possibilidades. Ou você bate o nível de diamante durante o período de 3 meses, você ganha o cruzeiro pela primeira vez. E para você ganhar do ano seguinte, você precisa bater durante 6 meses de 12. Ok? Beleza. Só que a outra maneira é você acumulando pontos. Então, se você acumulou 50 mil pontos, você ganha o cruzeiro. Só que você não pode ter uma pessoa só na tua rede que fez 50 mil, você não vai acumular 50 mil. Por quê? Porque existe o VME de 35% para a premiação. Significa que você vai aproveitar de cada rede 17.500 pontos. Então, nesse exemplo que eu estou oferecendo, você tem ali uma rede que fez 98 mil pontos, você tem uma rede que fez 20 mil pontos, você tem uma outra rede que fez 15 mil pontos. O que você vai aproveitar? Da primeira rede, que você tem 98 mil pontos, você só vai aproveitar 17.500, porque é o limite, é o teto do volume máximo de equipe. A segunda rede, você também só vai aproveitar 17.500. E a terceira rede, você vai aproveitar o volume todo, porque ela não bateu o limite ainda e você ganhou o cruzeiro. Ok? Próximo exemplo. Vamos supor o exemplo aí Destino América. Tá? O Destino América, você precisa bater Blue Diamond durante o período de 3 meses, 150 mil pontos a primeira vez, ou se requalificar durante 6 meses, no período de 1 ano. Ou você pode acumular 150 mil pontos e ganhar a sua viagem Destino América. Como é que funciona isso? Para cada equipe você tem um limite de 45 mil pontos. Então você faz o cálculo. Você tem uma equipe com 140 mil, você vai aproveitar quanto? 45. A segunda equipe você tem 80 mil, vai aproveitar quanto? 45. A terceira equipe você tem 45, você aproveita quanto? 45. A quarta equipe você tem 30, você aproveita quanto? 30. Porque não atingiu o limite. Então fazendo o cálculo, ele dá 165 mil pontos de volume VPP, volume de premiação, e você vai ganhar ali a tua viagem. Lembrando que você fez 295 mil pontos de volume total. Para ganhar o HB20, com 3 pessoas é possível? Não. Não é possível você ganhar. Por quê? Porque o volume máximo de equipe que você tem no HB20 é de 25%. Então 25% vai dar 1.000, 1 milhão de pontos, vezes 25% é 250 mil. Então 250 mil que você vai aproveitar por cada equipe. Então você tem que ter pelo menos 4 equipes fazendo para você aproveitar o teu volume máximo por equipe. Então, a tua equipe fez 450 mil pontos. Você vai aproveitar os 450 mil daquela equipe do João, por exemplo? Não. Você só vai aproveitar 250 mil. O restante da pontuação você precisa adquirir de outros consultores. Ok? Para ganhar o Jeep Renegade, como é que faz? Você precisa fazer 3 milhões de pontos acumulados. Então, 20% de 3 milhões vai dar 600 mil. Então, de cada equipe, você vai aproveitar 600 mil pontos. Ok? Ou você vai bater o nível de Blue Diamond e você vai ter o direito à prestação do carro ser paga pela empresa. Porque você pode fazer também um leasing e a empresa ela paga a prestação do carro. Tanto a partir do nível de diamante, como também o Blue Diamond e acima, você vai ter um carro que você vai poder pagar a prestação, se você não estiver batendo o nível, ou a empresa vai pagar essa prestação para você. Ok? Mas para você ganhar o carro quitado, são 3 milhões de pontos acumulados para você poder ganhar. Então aqui também eu dou um exemplo de 5 pessoas. Você precisa de pelo menos 5 grupos fortes, equilibrados, trabalhando para você ganhar o seu Jeep Renegade, para você ganhar o seu HRV. E para ganhar o Cherokee, para ganhar a Mavok, 9 milhões de pontos acumulados, você ganha o carro quitado, ou você bate o nível de Black Diamond acima e você já começa a ter a prestação paga pela empresa. Ok? Então, vamos lá, 9 milhões de pontos vezes 20% dá 1.800.000. Então, de cada rede sua, você vai aproveitar 1.800.000. Não adianta você ter um super mestre forte, fez lá 3 milhões de pontos. Você vai aproveitar quanto? 1.800.000. Sempre funciona assim. Da mesma maneira que acontece com o Porsche Cayenne, que você precisa de 20 milhões de pontos, 20 milhões dentro do VME de 20% dá 4 milhões, cada equipe você aproveita 4 milhões. Então você com 5 equipes ainda você consegue chegar no Porsche Cayenne. Já os 40 milhões de pontos, que é Ferrari ou Lamborghini, você já precisa aí de 3, 6, 7 pessoas, aproximadamente 7 redes, para você poder atingir os 40 milhões de pontos. Por quê? Porque o VME é de 15%. Então você só aproveita 6 milhões de cada equipe, você precisa de 40 milhões. Então você vai fazendo os cálculos de acordo com o volume que você precisa. Da mesma maneira, a casa também, mansão de 3 milhões, você precisa acumular 80 milhões de pontos com 15% de VME, dá 12 milhões por equipe que você vai aproveitar. Então não tem como uma pessoa que ganhou um carro
fazer com que os outros 10 pessoas que estão acima ganhem carne. Por quê? Porque ele representa apenas um percentual desse volume máximo de equipe. Isso é a sustentabilidade da empresa, isso é o que faz a empresa ter dinheiro para poder pagar todas as bonificações e todas as premiações. Bom, então vamos às nomenclaturas do plano. Com o objetivo de fazer os pagamentos para os consultores, foi criado diversos volumes de cálculos que diferenciam os bônus. Esses volumes receberam, né, uma abreviação, uma nomenclatura, para facilitar a identificação do cálculo. Então, o que é o VPA? O VPA é o volume pessoal de ativação, é aquele volume onde as pessoas fazem a compra da empresa até 120 pontos, ok? Então ela fez 120 pontos, ela bateu ali o VPA dela de ativação, ou a compra de kit. A pessoa entrou com o kit bronze, o kit ouro, o kit platina, ela faz o VPA também, que é a ativação dela através da compra do kit. Então esse é o VPA. O VPA, lembrando, existem duas formas de pagar o VPA. O VPA de kit entra na primeira fatia, como eu expliquei no vídeo, e o VPA de ativação que entra no bônus de ativação. Outra nomenclatura que nós temos é o VP, volume pessoal. É aquele volume de ponto que você faz, é aquele volume de ponto que as pessoas da sua rede fazem, independente da sua ativação mensal. Então aqueles 120 pontos elas não entram no VP, elas entram no VPA. O restante, que é a recompra que ela faz, entra no VP, ok? Então ela serve para calcular o somatório de todas as pessoas, né, que fazem o trabalho na sua rede, principalmente para calcular o volume de grupo. VPA mais o VP é o quê? É o volume pessoal que a pessoa faz de ativação mais o volume pessoal que ela faz de recompra de produto. Então, se uma pessoa ela comprou 120 pontos de produtos no seu primeiro pedido, depois, no mesmo mês, ela comprou mais 300 pontos em produtos, como é que vai ficar? Vai ficar 120 pontos de VPA e 300 pontos de VP. Cada sigla dessa vai gerar uma remuneração diferente de acordo com o plano de remuneração. O VG, como é que funciona? É o volume de grupo. Eles são os pontos gerados por todos os VPs, os volumes pessoais, incluindo o seu e da sua rede, sem limites. Ela só desconsidera os graduados da sua rede durante aquele período. Então, os elites, eles não entram, os safiras, os rubis, diamantes e esmeralda. Então, o VG, quando a gente fala que você precisa ter 500 de VG, você tira todas as pessoas qualificadas e você coloca a lateral que você tem dentro da rede. Para que serve o VG, por exemplo? Para calcular o limite que você tem do bônus binário. Então você precisa ter sempre 500 de VG no bônus binário para você, a partir de rubi, para você poder ganhar o bônus de binário. Então o VG ele é muito importante também para você calcular a sua produtividade de pessoas novas que estão entrando no negócio. Vamos dar um exemplo aqui. Considerando que todos têm um VPA de 120, que estejam ativos, e tem um VP de 300, ok? Você tem uma rede de 7 pessoas aqui, que dá aproximadamente 2.100 de volume de grupo e 300 de volume pessoal. Então você vai calcular todo o volume das pessoas que fazem parte da sua rede, ok? Então você sempre vai ter o cálculo do volume de grupo. Por que você tem 2.100 de volume de grupo? Porque não tem nenhum elite. Se tivesse elite, você não teria 2.100, porque você não contaria com um elite ou com um safira ou com alguns outros níveis que foram se qualificando. Então nesse caso aqui, o rubi não vai entrar no teu VG, ok? É um exemplo bem prático, que ele não vai influenciar no teu VG neste exemplo. O volume qualificável, ele é o volume de todos os consultores da sua equipe que são aplicados no VME, da qualificação da meta a ser atingida. Então é onde você consegue acompanhar a pontuação real de graduação de títulos. Não adianta você ter 1 milhão de volume total. Você tem que ter os requisitos para você ter 1 milhão de VQ, para você ser um imperial, por exemplo. O VLBD, ele é uma outra sigla muito interessante. Ele significa o volume linear bonificável de diamante. Então, é a pontuação exclusiva para quem é diamante, porque são os pontos gerados por toda a organização, por toda a rede, sem limite, inclusive dos graduados elites esmeraldas e acima, né? Pelo menos até o esmeralda. Então, quando a pessoa chega a diamante, ela não conta para o VLBD, ok? Desconsiderando, né, nesse caso, os diamantes e acima, e seus graduados de uma equipe. Então, o VLBD, ele vai calcular todo o volume que você tem das pessoas graduadas na sua equipe, excluindo os diamantes. E dentro desse VLBD que é calculado todas as bonificações do bônus de liderança. O volume total é o volume total, como já diz o nome. São os pontos gerados diretamente ou indiretamente por todas as pessoas da sua rede, né, todos os níveis da sua rede, esse é o volume total. E o VPP é o volume de premiação, ok?
Então, resumindo essa história toda, você precisa ter o quê? 5 equipes equilibradas para você ganhar todos os bônus e a maioria das premiações da empresa. É muito importante que você tenha esse cálculo. Não se faz uma rede com 2 pessoas apenas. Se faz uma rede com pelo menos 5. 5 fazendo o trabalho, 5 líderes desenvolvendo as atividades. Agora você vai me perguntar, Rodolfo, como é que eu faço para conseguir essas 5 equipes equilibradas? Eu vou dizer para vocês o seguinte, você precisa executar as 9 ações do líder. Esse é o trabalho que eu faço, esse é o trabalho que você precisa fazer. As 9 ações do líder, para você ter uma ideia, isso aqui é um treinamento que você pode procurar no meu canal Rodolfo Boulevard Monde. É um treinamento muito importante, porque ele explica os 9 passos que você precisa. Eu não vou explicar isso agora para você, porque o objetivo desse treinamento é explicar matemática. Mas você precisa entender que você precisa ter uma meta, você precisa ter um objetivo, você precisa saber o que você quer com esse negócio. Você precisa assumir os compromissos mensais, que são 6 compromissos que você precisa assumir para você ter resultado nesse negócio. Você precisa conseguir pessoas através de uma lista de nome, através de prospecção. Você precisa ter pessoas, aumentar a sua lista de contatos. Você precisa fazer contatos todos os dias. Você precisa mostrar o plano todos os dias. Você precisa fazer acompanhamento todos os dias. Você precisa ser um construtor de sucesso, que eu vou explicar no próximo slide. Você precisa aconselhar-se com a sua linha ascendente toda semana ou todo mês. E você precisa duplicar essas ações para a sua rede. Eu sei que no desenvolvimento de um trabalho, se você não contactar, se você não mostrar plano, se você não fizer fechamento e se você não oferecer treinamento para as pessoas da sua equipe, você não vai ter rede e você não vai ganhar dinheiro. E dentro do plano de ser um construtor de sucesso, o que você precisa fazer? Você precisa estar ativo com seus 120, você precisa ter pelo menos uns 5 clientes ativos, você precisa mostrar 20 planos no mês, participar do programa de treinamento do BLV Frido, que são os áudios, os vídeos, participar dos eventos, quando tem eventos locais, regionais ou nacionais, fazer a programação de estar na convenção da Boulevard, executar algumas ações diárias, né, que são ações de equilíbrios importantes no desenvolvimento do seu trabalho, e você também precisa preencher o relatório de planos mostrados e que você realmente está apto a ser construtor de sucesso. Então, não existe segredo. O segredo do negócio é esse aqui, ó, as 9 ações do líder. É você fazer o manual BLV Freedom, tem tudo isso explicado, todas as regras, todos os passos que você precisa ter, e também nós temos esse treinamento em vídeo no nosso canal no YouTube, ok? Vamos lá. E por último, eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês. Para percorrer uma maratona, um corredor, ele precisa dar aproximadamente 32 mil passos. Imagina, 32 mil passos, mas não é essa quantidade de passos que vai levar essa pessoa a completar a maratona. E sim o objetivo e a meta que ela tem de completar. Então o corredor ele não vai ficar pensando, eu tenho que dar 2 passos, 3 passos, não. Ele vai dando um passo de cada vez durante, né, os objetivos. Porque ele tem uma meta, completar aquela prova. Ele treinou para isso. Ele correu, ele treinou 2 km, ele treinou 5 km, treinou 10 km, até conseguir atingir 40 km de uma maratona. Então na maratona do nosso negócio, é um pouco parecido com a maratona de uma corrida. O número de planos é o mesmo que o número de passos que aquele corredor dá. Quanto mais planos você mostrar, mais longe você vai. E o que vai fazer a pessoa chegar, cruzar aquela linha de chegada dentro do nosso negócio, são as metas que elas têm na mente delas, aonde que elas querem atingir. A linha de chegada é para todos, mas poucos vão conseguir ter a disciplina necessária para desenvolver essas atividades, para dar esses 32 mil passos que são necessários para o desenvolvimento. Só os fortes vão conseguir, porque só os fortes, eles têm realmente na mente deles o que eles querem alcançar. E só os fortes vão conseguir ultrapassar todas as dificuldades que existem no meio do caminho. E eu posso dizer para você que não serão poucas. Dificuldades sempre vão existir. O que vai diferenciar o fraco do forte é a capacidade que o forte tem de superar todos os obstáculos. E você precisa ter isso na sua mente. Saber aonde você quer chegar. Saber aonde você quer chegar. Qual é o seu objetivo. Qual é a sua missão dentro desse negócio. E fazer da empresa, da Boulevard, um veículo que vai proporcionar isso para você e para as pessoas da sua equipe. Ajudar as pessoas da sua equipe. Se comprometer com o resultado das pessoas da sua equipe. Fazer o que precisa ser feito. Essa é a mensagem
que eu passo para você que 2017 seja um ano fantástico, seja um ano maravilhoso, um ano de realização, um ano que você consiga colocar os seus objetivos em prática e que você tenha muito sucesso junto conosco. Um forte abraço, eu sou Rodolfo Gasparian, Black Diamond Boulevard Monde.